Você está vivendo sua vida normalmente quando se muda uma vizinha gostosa para o apartamento à frente, mas você descobre que ela não é uma mulher, mas algo pior. Fala pessoal, eu sou o EF, ou pode me chamar de Estilete Fraco, e hoje estaremos recapitulando mais algumas histórias do anime Yami Shibai. Então já se prepara, pois nem tudo que aparenta é, menos eu que sou bonito assim mesmo. Então pega sua chinela Havaianas e vem comigo. A nossa primeira história do dia se chama Dentro, e quando uma história começa com o nome Dentro, já sabemos que não é algo bom. Agora o porquê eu não sei, mas não me cheira algo bom. A história já começa mostrando um garoto que encontrou uma boneca quando estava voltando da escola, e sua mãe pergunta onde ele encontrou e ele diz que foi em um terreno baldio, e juro que no momento que ele disse isso, eu entendi terreiro baldio, e ele pede para ficar com a boneca, mas ela pega da mão dele e diz que vai jogar fora, e ele fica bolado. Galera, com todo respeito e humildade do coração, quem em sã consciência pega uma boneca que estava jogada no meio da rua, ainda mais em um terreno abandonado? Isso se não for olhar pelo lado que ele malocou a boneca. A mãe diz que vai se livrar da boneca, mas ela demora muito e o pai pergunta onde ela estava, mas o garoto diz que não sabe. Então ela aparece com a boneca e diz que vai pra cama e claramente ela já estava estranha. No dia seguinte, o garoto escuta alguém chorando e vai correndo para ver se a mãe estava bem. E quando chega não tem nada e ela está esquisita no canto, ela manda o garoto se afastar da boneca e quando ele volta pro quarto, ela começa a rir como se estivesse conversando com alguém. No dia seguinte, eles marcaram de sair e o garoto conta para o pai que a mãe estava estranha, mas ele diz que provavelmente não é nada e que ela devia estar assistindo a TV naquele dia. E esse cara ganhou o Oscar de pai e marido do ano, não é possível. Como ele não consegue perceber que a mulher está estranha e que não larga uma boneca esquisita? Isso que provavelmente ele dorme com ela no mesmo quarto, hein? Quando ela vai tomar banho, o garoto que é mequetrefe quer ver o que tem naquela boneca, então começa a abrir e tem uma boneca rindo, depois uma boneca com a cara fechada e depois uma boneca chorando. E quando vai tirar mais camadas, tem uma boneca toda desenhada de vermelho, como se fosse sangue, e ele fica assustado. E como ele tem que fazer uma besteira humilde, ele tira a última parte e só ouvimos ele gritando sem saber o que aconteceu. E no dia seguinte, os dois já estão agindo de forma estranha e eles dizem que é apenas a imaginação do cara e que eles estavam bem. Não preciso nem dizer que esse cara garoteou, né? A chance dele ser o próximo é grande, por isso que eu não sou curioso. Nossa próxima história se chama A Mulher Parede, e já começa mostrando um jovem universitário que tinha acabado de se mudar para um apartamento, quando percebe que tem uma mulher no apartamento da frente que é um chuchuzinho, e ele já fica olhando pela janela pensando se conseguiria dar uns pegas nela. E ela entra pro apartamento e ele volta a estudar, pois teria prova no dia seguinte. Então ele percebe uma criatura estranha subindo na parede e invadindo o apartamento, mas ele não sabe o que fazer para ajudar a mulher, pois nem sabia que bicho era aquele. Então a mulher reaparece na sacada e ele acha que tá tudo normal, mas ela começa a se envergar e olha pra ele, e ele fica cheio de medo, pois achava que era um demônio. Pera aí, você está de brincadeira comigo, né? Primeiro que se ele estivesse estudando, ele nem perceberia a vizinha ali, então ele ficaria de boa. E segundo, quem mandou ser lerdão e não ter uma namorada? Acho que isso nunca teria acontecido, a não ser que ele fosse vagabundo, mas aí eu diria que ele merece aquilo então. Ele fecha a janela, acha que foi tudo a imaginação dele, pois não tinha nada, e como estava muito cansado, não consegue parar para estudar. Então ele escuta algumas coisas se movendo na parede do lado de fora do prédio, e percebe que a porta do banheiro abriu sozinho, mas quando abre não tem nada, só a janela que estava aberta e que provavelmente abriu a porta. Ele vai para a cama, pois acha que está se assustando à toa e que era imaginação por estar cansado. E então ele percebe que a janela do quarto estava aberta e ele tinha certeza que fechou. Então do nada a mulher ou o bicho aparece e tenho certeza que ela não apareceu para oferecer um biscoito, muito menos um abraço. E como todos nós conhecemos, ele deu aquela falecida básica. Galera, hoje eu estou light com vocês, então quero que aproveitem ao máximo o ano novo. Por isso não vou assustar tanto, a não ser que vocês peçam aí eu trago aquele violento. Mas só te peço uma coisa, se inscreve no canal com o sininho ativado e deixa muitos comentários aí pro YouTube entender que o vídeo é top e mandar para várias pessoas. Mas agora vamos para mais algumas histórias. A próxima história se chama Armário. Aí eu te pergunto, será que vamos encontrar o Mario? É mostrado uma menina do ensino médio que gostava de um garoto que era popular e que jogava beisebol na escola, mas ela ficava muito triste pois ele não a notava, mesmo ela sempre fazendo de tudo para ficar por perto. Quando ela está indo para casa, escuta duas meninas
meninas conversando e uma diz que gostava de um garoto, mas que também não tinha atenção dele. E a amiga diz que existe uma história sobre os armários que ficam no subsolo da escola, onde se você colocar foto da pessoa amada com uma boneca segurando, o seu desejo é realizado. Então já podemos imaginar o que vai acontecer, né? Ela vai até esses armários que ficam em um lugar sinistro e escuro, e quando abre o armário tem uma boneca bizarra segurando uma caixinha, e ela coloca a foto do garoto e ela deseja que de algum jeito eles fiquem juntos, e escuta um barulho de riso como se fosse da boneca. Galera, sei que muitos recorrem a formas de conseguir algo, mas uma coisa eu te garanto, usar esses meios para conquistar alguém nunca é uma boa ideia, pois é algo fadado ao fracasso. O macete é da chave de... deixa quieto, tem crianças aqui. No dia seguinte, ela estava voltando da escola novamente e diz para a amiga que precisava ir em outro lugar. Então ela volta para os túneis subterrâneos para ver o que aconteceu com o que ela colocou. E quando chega, a foto que estava ali sumiu e a boneca também. Então o garoto que ela gostava também aparece ali, pois ele também escutou falar da história e queria colocar a foto de alguém, e acha que não era dela. Ele pergunta em que armário ela colocou e ela disse que era na da boneca. E quando ele vai avisar que um da boneca daria ruim, ele começa a ser esmagado e é puxado para dentro do armário e acha que ele faleceu. Traduzindo, no final ela só colocou no armário errado mesmo. Viu, galera? Porque nunca é uma boa ideia fazer essas coisas, aí daqui a pouco vem nego acreditando que dá para trazer em 7 dias. E agora vamos para a nossa última história do dia, e ela se chama Nao-chan, e é a história de uma família que possuía apenas um filho, e eles aparentemente são muito felizes. E o garoto dorme junto com os pais na cama. O problema é que durante a noite, o garoto começa a ver algumas coisas no teto que fala com ele, e ele chama de Nao-chan. No dia seguinte, a esposa conta para o marido e diz que é muito estranho, pois durante o dia ele fica normal, mas à noite não para de falar esse nome, e ela diz que não conhece ninguém com esse nome e que estava ficando assustada. Do nada o garoto acorda e diz que ele estava olhando para eles ali mesmo, e diz que estava no teto, mas ninguém consegue ver nada no teto e acham que ele está sonhando apenas. E o pai começa a brincar com ele. Durante a noite começa a aparecer um rosto gigante cabuloso que está se aproximando dele, e ele não sabe o que é. Então o rosto olha para ele e depois vai na direção da mãe dele. No dia seguinte ela acorda e começa a se lembrar de algumas coisas que aconteceu há um tempo, e diz que um amigo da faculdade dele foi responsável pelos dois se juntarem, pois ele que arranjou o namoro. Mas antes dele morrer ele disse um nome, e era o nome Nao-chan. E depois se passa alguns meses e a criança nasce com a mesma cara do bicho fantasma, e eles colocam aquele nome. Acho que nem preciso dizer que isso foi bizarro, né? Onde já se viu uma desgraça dessa? Ao invés de colocar João Kleber, Latino, Arrascaeta ou Negresco, coloca logo esse nome, nada a ver? Galera, como sabemos, esse anime tem histórias macabras, tanto de terror como só sem noção mesmo. Então já sabe, se inscreve com o sininho ativado e deixa os comentários fluírem aí na humildade. E me segue na plataforma Roxinhas de Lives, que o link está na descrição. E galera, espero que todos tenham um ótimo ano novo com a família. E para quem está trabalhando, que o trabalho seja bom, mesmo sendo atendente do Bob's igual a mim. Mas é isso, então vou nessa, então beijos, abraços e fui!